Estamos de volta. Eu quero a sua participação, hein? Você teve um professor marcante? Conta a sua história pra gente. E a nossa equipe saiu aqui pelos corredores da Novo Tempo, ouvindo alguns dos nossos colegas de trabalho, como é essa influência dos professores na vida deles. Agora a gente vai ouvir a Daniele Menezes, a Larissa Prois e a Charline Rodrigues. Bom, o professor que marcou minha vida foi o professor Martin Kuhn. Ele era o coordenador do meu curso de Comunicação Social, no NASF Engenheiro Coelho. Ano passado, antes de acabar o ano, eu e meu namorado, a gente foi conversar com ele sobre o futuro. Os dois estavam concluindo o curso de Comunicação Social, mas meu namorado resolveu fazer Teologia. Então a gente foi perguntar para ele o que ele achava da ideia e pedir conselhos também sobre o futuro. A gente chegou na sala dele umas 9 horas, mas ele não quis ter uma conversa assim normal, um sentadinho aqui e outro ali distante. Ele levou a gente para andar pelo campus do colégio. E eu lembro que a gente conversou tanto, passou tão rápido o tempo, que quando a gente viu era 11 horas. Antes de sair do carro ele orou com a gente, ele deu vários conselhos também sobre como me comportar como pessoa nesse novo ministério, nessa nova etapa. E isso marcou muito minha vida, porque algo que poderia ser mais distante, ele fez algo mais pessoal, levando a gente para caminhar pelo colégio e deixar esse assunto, que é um assunto tão delicado pra gente, que nos assustava tanto, mais sensível. Eu vi ele como um professor, pastor, mas eu nunca tinha tido esse contato tão pessoal, tão próximo. Eu nunca imaginei que ele fosse se importar tanto com a gente. Bom, a professora que marcou minha vida foi minha mãe, né? E era muito engraçado porque era a única aula que eu não fazia bagunça, não ficava conversando, não ficava tocando terror na turma. Morria de vergonha na classe, na sala de aula, se eu tinha alguma dúvida eu não conseguia chamar ela de professora, eu ficava envergonhada. E ver ela ensinando tantas crianças nas mais severas condições foi o que fez eu ver que ela tinha mesmo um coração de mais do que professora, de educadora. Porque o que ela passava para esses meninos, que é um projeto da ADRA que até hoje ela cuida, não era só a questão burocrática dos livros da escola, mas eram lições de vida mesmo. Então, assim, ela tinha toda a preocupação de visitar essas crianças, de fazer parte da vida delas. Ela, para sempre, eternamente, vai ser minha professora, porque tudo que ela faz, a mudança que ela causa na vida de quem passa por ela, de todas as crianças que passaram por ela, mudou a vida dela e mudou o meu olhar por ela e a minha admiração e respeito por ela. Aprendo até hoje e acho que enquanto eu viver, ela vai continuar sendo minha professora. Então, eu aprendi a ler com Vila Sésamo, sabe? Minha mãe tinha um livrão grande, assim, aí tinha um ABC. E eu era muito curiosa, achava lindo, super colorido. Eu aprendi a ler com Vila Sésamo, juntando as letras. E não fiz a primeira série. Minha mãe foi minha primeira professora. Minha mãe, ela, por vocação, ela é professora desde que ela era criança. E ela me ensinou a juntar as letras para escrever as palavras. E eu lembro com muito carinho quando ela segurava na minha mão para fazer trabalhos e fazer caligrafia. Então isso fica a primeira homenagem à minha mãe, que foi minha grande professora, minha inspiração. Mas a professora Cibele Volpato Down, em Florianópolis, a minha professora de História da 5ª série, foi a professora que eu posso dizer que marcou a minha vida. Eu tinha vontade de fazer faculdade de História, eu lembro dela contando as histórias da Ilha de Anhatumirim, em Santa Catarina, e a gente foi fazer uma visita lá, ela tinha as fichas de leitura, ela tinha um vestido colorido, esvoaçante, ela entrava na sala de aula como uma pintura. E ela escrevia aquela letra dela perfeita no quadro, assim, ela era ruiva, tinha um cabelo curto. Nossa, ela era uma musa de professora, sabe? Ela falava perfeito, ela falava corretamente, ela estimulava a gente e assim cresceu o meu gosto pela história, consequentemente pelo jornalismo. Fica aí o meu eterno agradecimento à professora Cibele Down, de Florianópolis, por ser uma excelente contadora de história, uma apaixonada pelo que fazia e uma estimuladora de mentes que existam mais Cibeles. Um beijo, professora Cibele, um beijo a todos que amam ensinar. Pois é, daqui a pouco tem mais depoimentos apaixonados aí pelos professores dos nossos colegas aqui da Novo Tempo. Mas agora, muita gente aqui nas nossas redes sociais, ó. Angélica Dutra, que linda homenagem. Hoje sou professora e trabalho com colegas que já foram meus professores. Olha, interessante, hein? Acontece com você também? Não aconteceu? Acontece? Interessante. Eu tive uma professora Rúbia, fui professora dela, fui diretora dela e ela foi minha orientadora na escola de Guarulhos. É interessante essa troca de... Hoje ela é coordenadora de campo no Rio de Janeiro. Não é estranho ver essa troca de lugares delícia. assim? Eu estudei com um ex-professor meu também, aconteceu.
E aí, de repente, eu me vi assim numa roda de colegas falando, mas eu não aguento, prova, trabalho, não sei o quê. Aí, de repente, ele olhou para mim, assim, eu olhei para ele, porque ele também estava comentando e um dia eu comentei isso dele, né? Então, essa troca de papéis é muito interessante. Gente, muitas pessoas aqui, um alô para os professores da cidade de Santo Antônio da Platina, no Paraná. Um abraço, professores aí do Paraná. Achei interessantíssimo o comentário da Bruna Caroline. Jornalistas, advogados, enfermeiros, médicos, psicólogos. Nenhuma dessas e de tantas outras profissões existiriam sem eles. Tive e ainda tenho professores maravilhosos e agradeço do fundo do coração por toda a dedicação, por todo o apoio e por todo o amor dos que educam. Muito obrigado, viu, a todos que participaram e daqui a pouco eu tento ler mais comentários aqui. Professoras, deixa eu perguntar o seguinte para vocês. Vamos falar sobre a situação de sala de aula. Primeiro, para você que já está aí há bastante tempo na área, 30 anos ligados à educação. Há 30 anos, a sala de aula não era parecida com a sala de aula de hoje, né? Não era mesmo. Quais são as principais diferenças? Olha, eu vou destacar duas. No início da minha carreira, realmente o aluno vinha para a sala porque o professor ensinava, né? Ele que adquiria conhecimento. Hoje, você recebe os alunos com muito mais conhecimento que você. Porque o aluno está ligado na internet direto. E a gente tem que participar, tem que aproveitar essa riqueza na sala de aula. Muitas vezes eu ponho um aluno para falar de determinado assunto que eu estou, discutindo com eles. Professor, eu vi isso, vi aquilo, então vem aqui contar para a gente. Então, eles são muito participativos hoje, agitados, né? Eles nascem agitados. E você tem que aproveitar isso. Então... Agora, é legal ter essa inteligência, né? Porque aí o professor, como a gente vive na sociedade do conhecimento não está mais em um ser, mas está em... Cada um tem uma parte desse conhecimento. O professor, ele faz esse papel de facilitador na sala de aula. Exatamente. Ou pelo menos o professor inteligente, né? E eles amam fazer isso. E quando um faz isso, o outro quer fazer também. Claro. E a gente aproveita e todos participam, todos se envolvem. Então é gostoso, é muito bom hoje. E o outro que eu destacaria, né, que é bem diferente, que hoje a criança ela é estimulada pela sociedade, pela mídia a ter. E nós temos essa responsabilidade de passar para eles o ser, que é muito mais importante do que, né? Do que o ter. Jéssica, 1 ano na sala de aula. Vou começar o assunto aqui, a gente continua no próximo bloco. Mas é muito diferente o aprendizado da sala de aula, da sala de aula no curso de pedagogia, de depois estar lá diante de uma sala com 20, 30 alunos. É muito diferente? Sem dúvidas, sem dúvidas. A prática, ela ensina muito mais que a teoria, eu acredito às vezes, né? Que a gente vê o aluno ali, a gente está ali na faculdade, a gente vê na teoria tudo que o professor fala, a gente entra na sala de aula, a gente, puxa, mas o que aconteceu, né? A gente idealiza, né? Então, o que aconteceu? Não era aquilo, é algo muito diferente, né? Como os alunos reagem diante de algumas situações, um é diferente do outro, a forma como eles pensam, como eles agem diante das situações, realmente é bem diferente, muito diferente. E você, Irlene? Eu acho que a faculdade, ela joga muitos sonhos também na sua cabeça, né? Nossa, o sonho é lindo. E como ela disse, quando se depara com a realidade, é bem diferente. Agora, se você coloca os seus sonhos na mão de Deus, ele transforma aquele sonho muito melhor do que aquilo que você imaginava. Então, você se torna um profissional além daquilo que você imaginava, do que você sonhava ser, quando a gente se coloca nas mãos de Deus. Amém. Né? Então, eu fico muito bonito feliz. Testemunho. A gente vai para o intervalo, é rapidinho, a gente volta conversando mais, tem mais mensagens aí dos nossos colegas da Novo Tempo, declarações de amor aí aos professores, declarações de gratidão aos professores e também, através das nossas redes sociais, a sua participação. Então a gente volta já, vai mandando seu recado, o seu professor especial, o professor que marcou a sua vida. Até já!